Olá para todos vocês, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Inspira. Você que já nos acompanha, você que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos a esse programa que traz assuntos e diversos temas relacionados ao bem-estar, à qualidade de vida e à saúde. Temas esses que são abordados de acordo com uma visão de ciências mais antigas, uma visão mais sutis, né? Uma visão mais sutil, baseada, por exemplo, no Yoga e no Ayurveda. No programa de hoje, eu vou falar com vocês sobre um tema muito interessante, um tema que nos dias de hoje, nessa atualidade, em toda essa situação que nós estamos vivendo, uma situação muito única e uma situação muito delicada, né? Toda esse burburinho dessa pandemia e todas as alterações que todos nós vivenciamos na nossa rotina, de alguma forma isso reflete nas nossas vidas. Então, o tema que eu trago para o programa de hoje é o sono. E quem nunca teve nenhum problema com o sono, não teve alguma dificuldade para dormir, não acordou na madrugada e não ficou lá, né? A gente acorda normalmente 2, 3 horas da manhã, senta na cama e aí de repente nesse momento a mente começa a fervilhar e você quer às 2 da manhã, sem acordar a sua casa, terminar de fazer as suas planilhas, planejar o que você vai fazer no dia seguinte, terminar de ler aquele livro que você tanto gosta. Então o que acontece é que a mente, ela nos leva para um estado de velocidade quando nós despertamos, principalmente nesse horário. E eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre uma abordagem diferente em relação ao sono, em relação a uma boa qualidade de sono. Então nós, enquanto humanos, nós obedecemos, talvez obedecer não seria a palavra, mas nós ficamos mais equilibrados e mais harmoniosos quando nós conseguimos respeitar o biorritmo da natureza, ou seja, quando nós conseguimos respeitar o ciclo do sol. Então, por exemplo, de manhã, quando o sol nasce, toda a energia está despertando. A natureza, ela está caminhando de um ritmo ali inerte para um ritmo onde o movimento começa. Por volta de meio-dia aproximadamente, o sol está lá no seu pico máximo, né? Com todo o seu esplendor, o seu brilho e a sua potência. Assim também são os nossos ritmos. E no final do dia, no entardecer, quando o sol está se pondo, né? Está descendo ali a linha do horizonte, também deveria ser o melhor horário para que a gente conseguisse e começasse a se aquietar. Então, às 18 horas ou a partir das 18 horas, nós já deveríamos começar um processo para que a gente se preparasse para dormir, para ir para a cama e ter um sono de qualidade. E o que atrapalha o nosso sono, né? Como é que isso acontece dentro de toda essa abordagem que eu estou colocando aqui para vocês? Então, o que acaba atrapalhando um pouco o nosso sono é o excesso de estímulos que a gente tem ao longo do dia. Então, a gente diz que a perturbação, o mau uso ou o uso excessivo dos órgãos dos sentidos, né, os sentidos que são o tato, o olfato, paladar, visão e audição. Então, o mau uso ou o uso excessivo dos órgãos dos sentidos, eles causam perturbações na nossa mente. E essas perturbações, elas acontecem na vida da maioria das pessoas. Acontece que se a gente passa todo o dia coletando esses estímulos e a gente não consegue, até o fim do dia, limpar, purificar essas impressões que a gente acumula, isso se reflete absolutamente na qualidade do nosso sono. Então, por exemplo, se você, depois das 6 da tarde, vai fazer uma massagem estimulante, se você sente cheiros que irritam a sua mente, cheiros que você não gosta, se você trabalha, por exemplo, num ambiente que é muito barulhento, então aquele ruído, ele traz perturbações mentais, a sua mente começa a se agitar. Se você passa muito tempo, por exemplo, do seu dia em atividades que requerem o uso dos seus olhos,
Então, se você abusa de jogos eletrônicos, fica muito tempo no computador, e se você tem estímulos visuais muito fortes, isso também perturba a mente. Assim como o paladar, se você abusa de alimentos muito picantes, de alimentos que o seu paladar não aceita tanto, isso varia de pessoa para pessoa, você também perturba os sentidos da mente. Então, ao longo do dia, a gente tem alguns mecanismos e algumas observações em que a gente pode purificar essas sensações que a gente acumula. Então, que observações a gente pode ter ao longo do dia para que à noite a gente possa ter um sono de qualidade? Então, por exemplo, como eu falei do biorritmo para vocês, que é muito interessante que a gente possa seguir o ritmo e os ciclos da natureza, entre 14 e 18 horas é um horário que na natureza predomina dois elementos, que são o ar e o éter, dentro de todos os elementos que compõem a matéria, que são a terra, o fogo, o ar e o éter. Entre 14 e 18 horas predomina a existência do ar e do éter. O que significa isso em termos práticos? Que nesse horário entre 14 e 18, a nossa mente, que é uma coisa sutil, ela está muito ativa. Então é um horário muito bom para que a gente tenha processos intelectuais, para que a gente use o raciocínio, para que a gente faça reuniões, para que a gente use de forma adequada toda a potência da nossa mente. Mas, ao mesmo tempo, é um horário de muita atenção para que nós não façamos estímulos exagerados, como, por exemplo, o uso excessivo de bebidas amargas, de bebidas estimulantes, como o café, como o chás preto. Então, nós não devemos ingerir essas bebidas entre 14 e 18 horas e nem causar outros estímulos para a mente que já está num período de bastante atividade. Depois das 18 horas, então das 18 às 22, dentro do biorritmo e dos elementos que eu citei para vocês, nós temos a predominância da terra e da água. Então, quando você une terra e água, você tem o barro, que é uma matéria densa, que é uma matéria que se move vagarosamente. Então, essa característica predomina entre 18 e 22 horas. O que significa que a partir das 18 horas nós devemos realmente nos preparar para aquietar e para assumir essa característica de lentidão no nosso dia a dia. Além do que o sol, como eu expliquei no início do programa, ele está se pondo. Então, de 18 a 22, nós temos a preparação para o sono, começando às 18 horas. Então, a partir desse horário, não ingerir alimentos que sejam muito pesados, de difícil digestão, e isso varia de pessoa para pessoa. Então, vale aqui para toda essa conversa a regra de você se observar, né? O que você pode comer nesse horário que não vá pesar o seu estômago. Você não ter estímulos muito exagerados para todos os órgãos dos sentidos, como eu citei. Você não vai ficar horas no computador, você não vai abusar dos jogos eletrônicos, você não vai resolver pintar um quadro nesse horário com cores muito vibrantes. Então é um horário que a natureza nos diz sabiamente, né, através do sol que se põe e que desce ali na linha do horizonte, que nós deveríamos fazer o mesmo. Então, em teoria, e seguindo, né, esses preceitos, o nosso horário, quer dizer, a gente começa a observar o nosso dia a dia e o nosso estilo de vida a partir das 2 horas da tarde, para que até as 22 horas a gente possa ir para a cama. Também é muito interessante que a nossa última refeição, muito leve, ela seja feita até 2 horas antes da gente deitar. Então, um horário muito bom para se dormir às 22, porque depois das 22 começa a influência de outro elemento, que é o fogo e a água, e a nossa mente começa a se agitar mais uma vez. Então, se você deita depois das 22, você já tem uma influência mental e física um pouco mais seguindo essa tendência do fogo, né? Então, é muito mais fácil de você inflamar a sua mente, de você começar uma atividade e querer prolongar. E aí você vai dormir a 1, às 2 da manhã.
Então, a última refeição até 2 horas antes de dormir, feita de forma bem leve, para que você possa dormir às 22 horas. Então eu sei, né? Eu também tenho o meu trabalho, a minha rotina, que é muito difícil a gente conseguir isso no nosso dia a dia. E que isso, né? Que esses preceitos, eles são colocados aqui da forma mais perfeita que a gente poderia estar fazendo. E que aí dentro da sua rotina, dentro do que é possível para você, você sabendo, né, desses biorritmos e sabendo dessas influências, você pode escolher aquilo que cabe na sua rotina e no seu dia. Mas eu tenho certeza que se você fizer essa observação, começar a prestar atenção e seguir esses preceitos, observar esse ritmo, né, que quando o sol nasce, a sua energia também está nascendo, quando o sol atinge o ponto máximo, a sua energia também está assim, e quando o sol se põe, a sua energia também está se preparando para recolher. Então eu tenho certeza que se você seguir e começar a observar, você vai começar a aumentar a sua percepção e ter uma maior qualidade no seu sono, na sua preparação para dormir. Um sono restaurador, como todos nós desejamos e precisamos. Então essa conversa termina aqui. E eu volto daqui a pouco e trago para vocês uma prática muito interessante para você fazer e também para melhorar a qualidade do seu sono. Até já! Olá! Estamos de volta. E o tema do nosso programa é o sono. E como eu disse no bloco anterior, essa prática nos dá a oportunidade de aquietar, de purificar as flutuações e as ondas mentais que a gente acumula ao longo do dia, aquelas que atrapalham o nosso sono, aquelas perturbações que a gente acaba acumulando através do uso excessivo ou o mau uso dos órgãos dos sentidos. Isso acontece ao longo do dia com todas as pessoas, né? Mas quando isso se torna exagerado, a gente começa a perder a qualidade do sono, a acordar de madrugada, a ter dificuldades para dormir. Então, essa é uma prática que eu trago para vocês, é uma prática que vai acalmar, que vai apaziguar e que vai limpar essas impressões que você acumula ao longo do dia. Né? Principalmente nos órgãos dos sentidos, como eu falei, que ficam aqui na região da cabeça. Você vai fazer essa prática, principalmente, se for possível para você, entre 14 e 18 horas. 14 e 18 horas é um horário muito bom para que você possa exercitar, limpar essas impressões que você acumulou ao longo do dia. Se não for possível nesse horário, então você vai fazer um pouquinho antes de deitar. E talvez você pode tirar 1 ou 2 posturas, mas se você experimentar, se você se entregar a essa prática, eu digo que você vai sentir alguma diferença no seu padrão de sono ou na sua facilidade em pegar no sono. Então vamos lá. Eu utilizo aqui blocos que são bloquinhos próprios para a prática de yoga. Eu vou primeiro mostrar o que eu vou fazer e depois você vai conseguir aí na sua casa alguma coisa que sustente a sua cabeça nessa altura. Então eu vou mostrar aqui o que a gente vai fazer, ó. Primeira postura. Você vai ficar em pé, em frente a esse suporte, e aí você vai flexionar aqui para frente, procurando manter as pernas estendidas. Se não for possível, você pode flexionar sem problema nenhum, que o objetivo aqui é acalmar sua mente. Então você flexiona aqui, ó, deixa os pés paralelos. E você vai tocar o topo da cabeça nesse suporte. Você toca aqui, ó. Então, isso tem que ser confortável para você. Você não precisa ficar sentindo esforço desnecessário aqui na parte posterior para o objetivo da prática. Se precisa, você aumenta ou diminui. Então, aqui, ó. Toca o topo da cabeça. Ou você segura os cotovelos aqui. Ou você apoia as mãos do lado dos seus pés, deixa os braços estendidos e abre o seu peito, expande o tórax, não deixa acontecer isso aqui com a coluna, ó, você abre
abre lá embaixo. E aí você simplesmente se solta. Deixa o seu tronco se soltar, deixa o peso da sua cabeça ir se assentando aqui no bloco. Vai ampliando o inspirar e o expirar. E a cada expiração, você solta um pouquinho mais. Mais uma vez, inspira. Expira. Então, essa é uma postura que vai assentar a sua mente, que vai trazer o fluxo de energia para a sua cabeça. Ao mesmo tempo, vai relaxar toda a sua região do trapézio e cervical, que acumula tensões ao longo do dia. Mais uma inspiração. Soltando o ar, relaxa ao máximo lá para baixo. E aí a gente vai voltar. Apoiou as mãos e subimos. Se você, ao longo dessa postura, perceber que você está ganhando flexibilidade e quiser diminuir a altura, se o seu suporte, por exemplo, é como esse, ó, você vai tirando e aí vai flexionando mais lá para frente. Então vamos agora para a segunda. Vamos utilizar para a segunda postura uma parede. Essa almofada, que é uma almofada que a gente já usa para a prática de yoga, se você não tiver um suporte firme, como um edredom, e um bloco ou algo que seja da mesma altura do suporte, ó, da mesma altura, aproximadamente da mesma altura. O que é que a gente vai fazer aqui? Então, eu afastei um pouquinho a almofada, então eu vou deitar aqui. Os meus pés vão empurrar a parede lá para frente, eu vou ficar com as pernas bem estendidas. Então eu tenho que sentir que eu empurro a parede, né? Os pés não ficam assim soltos, as pernas ficam bem firmes e os pés bem apoiados. Essa almofada aqui de baixo, ela deve ficar aproximadamente na altura do seu peito. Então você ajusta para que você sinta que o seu tórax expande, os ombros devem ficar no chão. E aí você aproxima as mãos dos pés, você estende os braços e faz um ajuste aqui, ó, levando os ombros para dentro das costas, ó. Você suga os ombros para dentro e relaxa os braços. Então, todas essas posturas, a gente vai ficar de 1 a 3 minutos. E aí você começa a ampliar a sua respiração. Inspira, respira e solta o ar. No yoga, a respiração é sempre pelas narinas. Mas se você sentir necessidade, você solta o ar pela boca, se liberando de pesos e cargas que você pode estar carregando aí. Simplesmente se entrega para esse momento, fica presente, observando dentro de você. Essa é uma postura que acalma as impressões do coração e, ao mesmo tempo, descansa as pernas do nosso dia. Aí, de 1 a 3 minutos aqui. Depois de uma expiração, a gente vai sair. E aí você pode apoiar os pés, pode virar de lado e nós saímos dessa postura. A terceira postura, muito interessante, de novo a gente vai usar essa almofada e vai usar a parede. E aí você coloca a almofada bem pertinho da parede. Qual a distância? A distância aproximada de um bloco aqui, ó, cerca de 10 centímetros, 10, 12 centímetros, ó. Só para medir aqui para vocês verem. Ela não fica encostada na parede, ela afasta um pouquinho. E aí a gente vai apoiar o quadril na almofada e as pernas na parede. Para você entrar nessa postura tem um detalhe. Você vai fazer o seguinte, ó. Você senta na pontinha da almofada,
deixa um lado do glúteo sobre a almofada e o outro na parede, ó, como se você fosse sentar lá na parede. Você apoia suas mãos e cotovelos e aí você sobe. Subindo, cuida para que o seu glúteo toque a parede. Se isso não acontece, ó, você apoia os cotovelos aqui, ó, e fica lá bem pertinho. As pernas agora vão ficar unidas. Você deixa os seus pés se tocarem lá em cima. As pernas ficam firmes, mas ao mesmo tempo relaxadas. E os braços ficam aqui, ó, ao longo do corpo. Então, aqui da mesma forma, você inspira pelas narinas, expira e solta. E vai percebendo que o seu corpo vai cedendo a essa postura. Sente que o seu quadril, ele vai se ajeitando na almofada, que as suas pernas vão se ajeitando lá na parede. Então essa é uma postura que, como a primeira, acalma os estímulos do coração, energiza a mente e ao mesmo tempo restaura. Ela energiza sem estímulo e descansa as pernas do seu dia, da sua rotina. Então é uma postura extremamente restauradora. Essa também é uma postura que drena líquidos. As pessoas que costumam ter inchaço nos pés, nas pernas, tornozelos. E você não vai fazer essa postura se você for uma mulher e estiver no período menstrual. Aí você tira a almofada e coloca o quadril no chão. De 1 a 3 minutos aqui, tá tão bom. E a gente vai sair. Para sair, ó, você flexiona os joelhos, vira de lado, apoia as mãos, subiu. Então terminamos essa que foi a terceira postura. Temos agora a última postura dessa prática, que no caso desse tema você pode fazer até na sua cama, com essa almofada ou sem a almofada, que é a postura de relaxamento final. Como o objetivo aqui é pegar no sono, se você estiver pronto para dormir, se você já estiver prontinho, você pode fazer já na sua cama. Você faz as 3 no chão e vai com essa para a cama. Se tiver com a almofada, você deixa a almofada tocar aqui o seu sacro. Você vai deitando lá para trás, até ajeitar bem o tronco. Estende as pernas confortavelmente, deixa os pés soltos e as palmas das mãos para cima. Se a lombar incomoda aqui, ó, você leva o glúteo em direção aos calcanhares. Alonga a lombar e mantém. Da mesma forma, respiração profunda e ampla, respiração consciente, atenta. E você, ao mesmo tempo, vai permitindo. Você tem que ser a permissão para que esses estímulos que você acumulou, eles sejam transformados em relaxamento. E aí você vai soltando. Quando você deixa entrar uma inspiração, quando você se torna permeável à inspiração, o ar, o espaço e a flexibilidade ocupam um lugar onde antes havia tensão. Então você deixa o ar entrar, inspira, expira e solta. Aqui você vai ficar até 5 minutos, se estiver na sua cama até você dormir. E aqui eu saio para conversar com vocês. Então, resumindo o nosso programa de hoje, essa prática é uma prática para facilitar a sua vida, para te ajudar a ter uma noite de sono de mais qualidade. É uma prática para que você se sinta bem no seu dia a dia. É uma prática para que no dia seguinte você acorde restaurado, vitalizado e cheio de energia, respeitando todas as considerações do dia anterior, respeitando os seus ritmos e de acordo com os ritmos da natureza. Espero que você tenha aproveitado, que você tenha praticado. Eu desejo tudo de bom para vocês, saúde para todos nós e a gente se vê no próximo programa. Namastê!